Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Mais uma oportunidade que Deus nos concede. Nessa feita nós estamos aqui fazendo menção dessa oportunidade, desse privilégio, dessa porta. Então é um prazer muito grande estar preparando esse podcast para você, considerando uma palavra que Deus colocou no nosso coração e é de salutar importância esse compartilhamento dessa palavra. Eu tenho uma hashtag, como é que se fala, não sei bem, e essa hashtag ela diz o seguinte: compartilhe vida. Compartilhe vida. Estamos vivendo um momento tão difícil, meus irmãos, tão difícil, em que os problemas vêm sobre nós e tal, mas nós vamos desfocar um pouco da questão dos problemas e considerar mais a palavra de Deus ao nosso coração, tudo bem? A palavra que nós queremos compartilhar com você nessa oportunidade está no primeiro livro aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Acha aí. O texto diz: estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, ela possuía algumas qualidades e alguns defeitos. Sendo que os defeitos dessa igreja chegou a um ponto diante de Deus que estava insuportável. Era uma igreja que, segundo Paulo, escrevendo no início da sua carta, não faltava dom algum a essa igreja. Era uma igreja que lidava com muita facilidade com o lado místico e espiritual da coisa. Sendo que essa igreja possuía problemas seríssimos, problemas de ordem doutrinárias, problemas de ordens morais. E aqui no capítulo 5, Paulo começa iniciando esse texto, esse capítulo, justamente questionando uma postura indesejável, indecorosa e indigna para a igreja que estava em Corinto. E Paulo, ao desenvolver isso, eu quero, para tanto, fazer menção desse texto. Permitam-me os senhores, deixa eu pegar aqui a Bíblia e fazer uma consideração, considerar esse texto a partir de então com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, essa prática que estava ocorrendo na igreja de Corinto era uma prática tão absurda, que nem havia respaldo, melhor dizendo, na sociedade, mas estava ocorrendo dentro da igreja. Aí Paulo vai dizer no versículo de número 2, estáis inchados, ou seja, ensoberbecidos. Estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é séria essa fala. O pecado constrói em nós certas reservas, o pecado constrói em nós certas estruturas que nos impedirão de ouvirmos a voz de Deus e de atentarmos para os atos que estamos cometendo, no sentido de procurarmos perdão de Deus e restauração para a nossa vida. A soberba e a empáfia espiritual, ela vem para tirar do crente a sensibilidade espiritual. E é interessante, irmãos, que muitos somos soberbos não somente com os homens, mas queremos ser soberbos para com Deus. E quando isso acontece, cumpre-se o que diz lá o Evangelho, melhor dizendo, Provérbios, se me fala a memória, que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste. Ele resiste aos soberbos. Resistência aos soberbos. Graça aos humildes. Pior de tudo é quando o homem ele tenta ser soberbo para com Deus. Aí é complicado, aí realmente é complicado. A soberba, irmãos, ela é tal como uma lepra que deixa a área atingida insensível. A soberba tira de nós a sensibilidade espiritual,
A soberba tira de nós a capacidade de ouvirmos a voz de Deus. A soberba tira de nós a capacidade de pedirmos perdão. Isso tudo é fruto da soberba no coração do homem. Como eu disse, é tal qual uma lepra que tira a sensibilidade da área atingida. Esse ensoberbecer é o mesmo que um inchaço, como diz aqui na tradução que nós lemos. É um espalhar de arrogância ante a humildade devida de quem conhece e serve a Deus. É ser orgulhoso. Quem conhece a Deus não anda de forma soberba. Quem conhece a Deus faz se cumprir o que diz Mateus, no capítulo 11, versículo 28 diante, onde Jesus vai dizer que vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A referência da nossa sapiência é Jesus. A referência da nossa vida é Jesus. Pelo que nós não podemos deixar, irmãos, que entre em nosso coração uma soberba tal que destrua a nossa vida, uma soberba tal que destrua a nossa casa, uma soberba tal que destrua a nossa família. Senhores e senhoras, há poder no nome de Jesus. Será que não é momento para ser humilde? Será que não é momento de abrirmos as nossas portas e receber a Senhora humildade dentro da nossa casa, do nosso lar, dentro do nosso ser como homens e mulheres espirituais que somos? Queridos, em nome de Jesus, a soberba é uma derrota, desculpa a expressão, a soberba é uma desgraça que tem que ser tirada dos nossos corações, porque ela só nos impedirá de vermos a Deus, ela só nos impedirá de sermos família, ela só nos impedirá de sermos irmãos. Por isso, nessa oportunidade, nesse podcast rápido, eu gostaria de deixar bem clara, bem acessível a você esta palavra da parte de Deus. Não permita que a soberba te afaste de Deus. Não permita que a soberba tire de você a sensibilidade para com Deus e para com a sua palavra e com as suas coisas. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Fica mais esta palavra para você. Amém.